Fala gente, tudo bem? Gabriel Carreira aqui e esse aqui é mais um episódio do quadro Como Eu Faria e dessa vez eu vou ensinar a fazer esses backgrounds animados com esse estilo blur e também tem esse aqui mais estilo shape e também tem um aqui que é mais de linhazinha, também a galera chama de topografia, curva de nível. E o legal é que todos esses backgrounds aqui você faz 100% do After, tá vendo que não tem nada importado aqui no nosso projeto, é só com shape e efeitos nativos e um pouquinho de Brasou, né, um toquezinho que tem que ter, e todos vêm da mesma base. Então a gente vai criar essa base aqui, eu vou explicar o passo a passo para você, e aí você vai poder criar da forma que você quiser, da cor que você quiser e até quem sabe inovar com o que eu ensinei aqui, é o que eu mais espero. Então, espero que vocês curtam esse videozinho de hoje. Lembrando que o quadro Como Eu Faria não é tão tutorial, é mais eu mostrando aqui algum processo, por exemplo, esse background que eu uso bastante, sempre estou criando aí. E eu gosto de ensinar algumas técnicas diferenciadas que vocês vão ver logo no início do vídeo. Então, espero que vocês curtam bastante e fiquem aí com o vídeo. Eu vou começar aqui meu projeto direto pelo After, tá? A gente não vai importar nada do Photoshop nem do Illustrator, então eu gosto bastante de projetos assim que você faz 100% vanilla pelo After. A gente vai colocar alguns efeitinhos, a gente vai usar um pouquinho da Brasou, mas você não precisa importar nada, beleza? Então eu já criei aqui uma composição, você pode criar qualquer tamanho de composição, porque eu vou ensinar uma técnica aqui que você vai poder replicar esse efeito, esse background para qualquer tamanho. Porque normalmente o que a galera faz, eu gosto de mostrar isso aqui para exemplificar, até porque o nome do quadro é Como Eu Faria, e eu tenho algumas mudancinhas assim que eu acho estratégicas. Eu vou criar aqui um sólido, e normalmente a galera coloca um monte de efeito em sólido e tal. Só que aí vamos supor que você tem que fazer uma versão Stories. Aí a versão Stories ou qualquer outro tamanho. Vou mexer aqui no tamanho. Fica essa rebarba, aí você tem que redimensionar, é mó chatice. Então eu não gosto de fazer, fora que fica aqui poluindo um pouquinho o seu projeto com esses sólidos. Eu gosto de fazer por shape. Então você vai criar aqui, ó, New Shape Layer. E você vai usar aqui o Solid Composite. Lembrando que eu estou usando meu After em inglês, tá? Então os efeitos é em inglês. Você pode inferir aqui o nome, sei lá, composição sólida, não sei. Mas eu recomendo usar em inglês porque é o padrão. Aí, uma vez que você aplica esse efeito, posso até minimizar aqui, ele já vai se comportar como um sólido. E aí eu posso aplicar o meu Fractal Noise. E esse aqui é o protagonista dos efeitos de hoje. Todos serão baseados no Fractal Noise. Então ele cria tipo essa fumaça, esse efeitinho, só que a gente pode manipular isso de várias formas. E uma das formas que a gente faz para iniciar é eu colocar essa complexidade em 1, porque é como se ele agora tivesse só uma camada desse efeito. E só que tá vendo que ele é meio retinho, eu gosto de colocar aqui no spline para ele ficar um pouquinho mais orgânico. E aí, para realmente ter esse efeito de como se fosse aquele blurry, né, padrão, eu gosto de colocar aqui o transform bem próximo. Eu aumento a escala aqui. Eu gosto de colocar número redondinho, então 300 a gente já tem esse efeito. E se você mexer aqui na evolução, tá vendo que ele já sai animadinho? Só que a única coisa que eu ainda não gosto é que pra mim ele ainda tá muito acinzentado, ó. Tá vendo que ele ainda tá muito cinza? Eu queria que tivesse mais contraste, mais tons pretos e brancos. Então, para isso é só aumentar o contraste. Só que eu não vou aumentar muito, porque se você aumentar demais, tá vendo que começa a estourar? Parece até um efeitinho de glow, assim, não fica um efeito muito legal. Às vezes você quer isso, mas eu não gosto, então eu vou colocar só uns 150. E mesmo se estourar, tem uma formazinha super fácil que eu vou mostrar de arrumar quando estoura. E aí agora é só animar a evolução, e para animar a evolução eu vou usar aqui o efeito de time. Só clicar aqui no efeito de time, que ele pica aqui a expressãozinha, e eu vou colocar a velocidade em 100, só por causa do tutorial mesmo, tá? Então ele fica aqui bem rapidão. Tá vendo? E aí é mais fácil da gente visualizar o efeito, fechou? Então vamos renomear aqui para background. Isso aqui vai ser a base dos 3 backgrounds que eu mostrei para vocês no começo, beleza? Isso aqui basicamente resolve tudo. Só que antes você pode modificar de algumas formas, tá? Esses efeitos aqui são a base, mas você pode aplicar mais 2 efeitos que eu diria que são auxiliares, para você realmente ter controle do que você está fazendo. Um deles é o Levels. O Levels, você meio que controla o tanto que os brancos são brancos e os pretos são pretos, e os tons escuros ficam mais escuros ou menos escuros. Vou mostrar aqui com histograma. Quem é do Photoshop às vezes até tá habituado com histograma. Eu gosto bastante porque eu sinto que tem muito controle. Então, ó, se eu mexer aqui eu tenho mais tons pretos. Se eu mexer aqui eu tenho mais tons brancos. Aqui eu mexo meio que no equilíbrio, né, das paradas, sem estourar tanto, ele é mais proporcional. E aqui, ó, às vezes eu quero mais tons brancos.
Só que tá vendo que ele começou a estourar? Eu não quero que ele estoure assim, isso é ruim. Só que aí você pode compensar isso colocando um blur. Então eu gosto de colocar o Fast Box Blur porque ele é melhorzinho. Eu vou colocar só uma interação aqui, que ele é um efeito mais leve no After. Então eu vou colocar só uns 20. Tá vendo que ele manteve o mesmo efeito praticamente, só que aí ele tirou essa parte dura, ó. É só para corrigir mesmo, tá vendo? Então, com Levels eu tenho mais controle, com Fast, aqui com Blur você consegue deixar mais orgânico. Ou então você nem precisa colocar o Levels, mas você quer colocar, deixar mais blurry ainda, ó. Eu não recomendo muito, tá? Porque senão vai perder a graça do efeito, vai ficar quase um negócio uniforme. Aí é melhor usar um gradiente, talvez. Mas você pode usar isso aqui. Eu vou deixar esses dois efeitos desativados, porque a gente vai usar caso queira. Eu só quis apresentar aqui para vocês, beleza? E aí, vamos partir agora para nossos backgrounds. Eu vou renomear essa camada aqui de base. E aí a gente já vai criar aqui o BG1, beleza? O BG1 é o mais simples de todos. Ele é só aplicar um tritone. E eu gosto do tritone, tem várias formas de você colorir algo que está preto e branco. Eu gosto do tritone porque você mexe, como o próprio nome diz, né? É tri, você mexe em 3 cores. Só deixa eu minimizar todo esse resto aqui, deixa só o tritone. E você pode mexer no mid-tone dele, então você mexe no branco, você mexe no preto e também no mid-tone, que é esse tom mais cinzentado, né? 50%. Então, por exemplo, aqui eu tô com um gradiente bonitinho que eu vou colocar. Que eu copiei aqui, peguei na internet mesmo e eu achei ele estiloso, ó. Tá vendo como é que já fica um efeito? E cara, pra mim isso aqui já tá tipo basicamente pronto, tá ligado? Se eu colocar, sei lá, qualquer texto aqui, ó, colocar texto, literalmente texto, coloca um tom branquinho assim, meio off-white, cara, tá pronto para você colocar na sua introdução, para você fazer uma transição, qualquer coisa. Eu gosto muito, ele fica muito estiloso. Você também pode até colocar um efeito de granulado, né, que fica estiloso, mas eu gosto assim mesmo, tá? Você pode colocar coisas flat em cima que também combina. Mas enfim, a composição design não é o propósito desse vídeo de hoje, é só o background. Então reparem que com o tritone você faz praticamente tudo, beleza? E aí você pode, se quiser controlar, por exemplo, levels, eu quero mais desse roxo, você puxa mais pra cá, quero mais do amarelinho, você puxa pra cá. Você vai dando essa brincadeirinha, sabe? Ou então se você quiser algo mais orgânico ainda, bem mescladinho, ó, você dá um blur, mexe no blur aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem levezinho, ó? Tá vendo tanto que tá bem leve? Às vezes é bom, às vezes você quer um efeito leve, às vezes você quer deixar bem lentinho. Mas eu não quero, eu gosto de ter essas ondinhas mais marcadas, tá vendo? Eu acho estiloso, mas se você quiser, fica bem legal também. E esse aqui é o primeiro background, show? Eu acho que ficou interessante assim. E já vamos partir aqui para o segundo background, que também é bem facinho de fazer. É só você colocar mais um efeito. Então eu vou colocar aqui, já tenho meu tritone, e eu vou aplicar aqui o nosso... Opa, deixa eu abrir aqui o BG2, né? Minimizar tudo isso. E aqui eu vou aplicar o nosso Posterize. Não é o Posterize Time, é o Posterize de cor. Ele, o que faz? Ele bloca as cores que você tem, tá vendo? Só que aqui, cara, aqui essas cores eu não gostei tanto. Eu acho que o roxo que tinha que ser a base. Então, como eu sei que o tritone nada mais é do que tons de preto e branco, eu posso simplesmente, sei lá, invert. Tem aqui uma cor de inverter, você pode mexer em qualquer coisa de mudar a cor. Eu acho que isso aqui inverte a cor, tá vendo? Então ele inverteu, eu acho que ficou melhor o fundo com roxinho. Mas eu quis mostrar isso aqui mais para exemplificar que você pode manipular, colocar os efeitos que você quiser. Então aqui eu dei invert, inverteu. Show? Aqui temos nosso efeito Posterize. Eu gostei muito, cara. Você pode... E normalmente quando eu coloco Posterize, tá vendo que ele tá meio rígido assim? O Posterize é muito bom para você colocar um blur, que aí ele fica muito orgânico, ó. Ele fica bem redondinho, ó. E eu gosto do Posterize mais lento, então eu vou colocar aqui uns 20 mesmo, ó. Então repara como ele tá bem legalzinho, tá bem lentinho, enfim. Fica um efeito legal, parece aquelas coisas de lava, só que mais flat, porque às vezes o seu design pede algo flat. E eu também gosto de colocar umas cores mais parecidas. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui no tritone, eu vou colocar a cor da Abrasul aqui, certo? E aqui nos outros, eu só vou dar deixar mais clarinho
Então eu vou aqui tirar um pouquinho da saturação, deixar mais claro. Dar uma esverdeada. E aqui eu vou dar uma azuladinha de leve. E diminuir aqui a saturação e deixar aqui, ó. Olha que interessante como é que ficou. Só que aqui, ó, tá vendo que não ficou com umas curvas muito boas? Então eu vou mexer aqui no blur, cara. Ou então eu posso até mexer no meu contraste. Aí é tentativa, sabe? Ó, vou diminuir o contraste. Aí você consegue os efeitos que você quiser, se você quiser mais ou menos. Então aqui eu vou mexendo porque eu queria que as ondas estivessem mais espalhadinhas, ó. Tipo assim, talvez. Ou eu só diminuo o posterizer pra tipo 3, talvez. Ou mais, né? Aqui ficou too much. Mas enfim, você vai mexendo, cara. Você tem total liberdade com os efeitos. Ó, aqui já ficou um efeito legal. É mais ou menos o que eu queria. Então esse aqui é o nosso querido posterizer. Eu acho ele bem interessante, porque às vezes você quer esse fundinho de onda, mas tem que ser flat, né? Então ele dá esse efeitinho aqui. E partindo do posterizer, ó, então tá vendo que um vai gerando o outro? O 2 veio do 1, agora o 3 vai vir do posterizer também. Só que eu vou dar algumas limpadinhas, ó. Eu vou tirar aqui esse invert que não precisa, o tritone que não precisa, e eu vou só desativar aqui pra gente ter a nossa base. Aí esse posterizer pode ser um 7, talvez assim. E aqui a gente vai usar, a gente vai fazer um efeitinho que é como se fosse aqueles mapas topográficos que a galera gosta de chamar, usando o Find Edges. Basicamente o Find Edges, ele encontra, na tradução bem literal, né? Ele encontra as bordas, então ele traça tudo que é borda. Sem o posterize, não tem borda, tá vendo? Cadê a borda aqui? Não tem. O posterize cria as bordas e o Find acha as bordas. Então ele cria esse efeito, cara, que eu gosto muito dele, muito. Eu só vou inverter aqui, porque aí ele fica bem mapa topográfico tradicional, ó. Esse estilo de mapa topográfico. E se você pode controlar, aqui eu acho bem interessante, você pode controlar no Levels o tanto que você quer que as linhas sejam mais próximas ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu der algumas manipuladas, ó, aqui ficou bem mapa topográfico, que é montanhas mais distantes, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, se você achar, pesquisar aí, curva de nível, é mais ou menos isso, se você achou na geografia, é bem parecido com isso. Mas eu quero um efeito mais distribuído, né? Não vou fazer essas manipulações não, mas saiba que você está no controle de como que você quer que o efeito aplique. A única coisa ruim aqui é que esse fundo ele não é transparente, tá vendo? Então vamos mostrar isso aqui, eu vou dar um extract no preto. Eu vou ativar aqui, ó, o toggle, só para a gente saber que realmente foi aplicado. Então, vai fechar isso aqui, ó. Se eu puxar isso aqui, ó, ele já tira, ó, tá vendo? Que ele já tirou um pouquinho do preto, ó. Pum, já tirou aqui todo o nosso canal. Aí a gente pode até dar um fio, que aí fica do jeitinho que você quiser. Ó, eu coloquei aqui, vou colocar o verdinho da Abrasul. E aí você tem total controle. E inclusive você pode mudar a espessura com o Simple Choker. Ó, vou colocar aqui. E aqui eu consigo mexer na espessura, tá vendo? Só de mexer no Choker. Eu acho que fica muito legal isso aqui. Eu só vou extrair mais ainda aqui, ó, para ficar um efeito mais refinado. Mas aí você tá vendo que é tudo muito experimento, né? E cara, criamos aqui um efeito muito legal. Por exemplo, eu vou escrever aqui Brasil. Olha que interessantíssimo isso aqui. Um background animadinho para você usar em qualquer projeto, seja ele mais assim minimalista, mais tracejado, você pode usar esse aqui, né? Ou se você quiser algo mais nesse sentido flat, mas também preenchido, você usa esse. E se você for algo mais blur mesmo, se você gostar dessa pegada, cara, a gente só fez a base uma vez e aí você replica da forma que você quiser. E você tá vendo o tanto de controle que você tem. Então, eu espero que vocês tenham gostado disso aqui. Eu sei que o episódio de hoje eu não entrei muito a fundo nos plugins, mas é porque eu quero mostrar umas técnicas legais e diferentes para vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo aí, deixa uma curtida aqui. E se você quiser dar alguma sugestão, pô, como é que você faria tal coisa? Cara, me pergunta que eu faço exatamente como eu faria aí o que você pediu, fechou? Lembrando que para testar os plugins da Abrasul, você tem 7 dias gratuitos. É só clicar aqui no link da descrição. E se tiver qualquer dúvida, pode chamar nosso suporte, entrar no nosso site, enfim.
E espero que vocês tenham gostado mais uma vez e até uma próxima. Tchau, tchau.